Olá pessoal, a partir deste momento estamos dando início ao nosso canal, que irá tratar de assuntos teológicos de forma bem interativa. A primeira matéria que eu quero passar para vocês é a matéria chamada de teontologia ou teologia própria, que é o estudo referente à pessoa do Pai. Na teologia, nós temos o estudo do Pai, que é chamado de teontologia, o estudo do Filho, que é chamado de cristologia, e o estudo do Espírito Santo, que é chamado de pneumatologia. Foi por volta do século II e III que Tertuliano, sacerdote católico, criou a doutrina da Trindade. Mas, porém, nós não encontramos em nenhum texto bíblico a palavra Trindade, que, ao meu ver, é um termo dependendo como está sendo usado ou pregado é de uma forma incorreta, porque a palavra Trindade denota-se apenas para 3 pessoas, para 3 almas, e não existe uma trindade de deuses. É por isso que eu prefiro ficar com o apóstolo Paulo, que diz em Romanos capítulo 1, versículo 20, diz assim: porque as coisas invisíveis, desde a criação do mundo, tanto o seu eterno poder como a sua divindade. Ou seja, Paulo está chamando as 3 pessoas de Deus de divindade e não de trindade. É por isso que eu fico com o apóstolo Paulo, porque o Pai tem uma atuação, o Filho tem outra atuação, o Espírito tem sua atuação própria, diferente agir, mas com um só objetivo e uma só unidade. Não são 3 deuses independentes um do outro, e sim um só Deus, que se manifesta na divindade de suas 3 pessoas. Por causa disso, eu prefiro utilizar o termo divindade do que o termo trindade. O termo trindade denota a atuação de 3 deuses. O cristão, ele tem que ser monoteísta, acreditar em um só Deus que se manifesta em 3 pessoas. A primeira pessoa do Pai, a segunda pessoa do Filho e a terceira pessoa do Espírito. Vejamos em Efésios capítulo 4, versículo 3, ela destrói a doutrina pregada por muitos que existe 3 deuses: o Deus Pai, o Deus Filho e o Deus Espírito Santo. Efésios 4:3 diz assim: procurando cuidadosamente manter a unidade do Espírito no vínculo da paz. No verso 4 diz: há um só corpo, há um só Espírito. Da mesma forma, a esperança pelo qual foste chamado é uma só. No versículo 5 diz: há um só Senhor, uma só fé, um só batismo. No versículo 6 diz: um só Deus e Pai de todos. Essa é a teologia paulina, ou seja, não existe 3 deuses. Existe apenas um Deus com 3 almas e 3 atuações diferentes. Existe a alma do Pai, a alma do Filho e a alma do Espírito Santo. Cristo não é o Pai. O Pai não é o Espírito Santo. O Espírito Santo não é Cristo. Porém, essas 3 pessoas ou 3 almas é Deus, que segundo Efésios capítulo 4, versículo 3, o Espírito é o vínculo da unidade. Não há 3 Espíritos. Há um Espírito para os 3. E a Bíblia diz que 3 testifica no céu. Em 1 João capítulo 5, versículo 7 diz: porque 3 são os que testificam no céu: o Pai, a Palavra e o Espírito Santo. E esses 3 são um. E Mateus 28, versículo 19 diz assim: ide fazei discípulos, batizando em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Resumindo, há um só Deus para 3 almas.
Há um só Espírito para 3 almas. Há um só corpo para 3 almas. Cristo é Deus, o Espírito é Deus, o Pai é Deus. Na aula de hoje, nós aprendemos a diferença entre trindade e divindade. Peço que você se inscreva no canal, dê um joinha, aperte o sininho de notificações, para que você possa ser avisado quando estaremos postando os próximos vídeos. Que Deus abençoe você e a sua família.